Olá, meus amigos, vocês me pediram para falar sobre estenose de intestino. Então eu vou falar aqui o que é estenose, como que ela pode levar à obstrução intestinal e qual que é o tratamento. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, então se você está interessado em realmente entender o papel do intestino no nosso organismo, que é uma via de mão dupla, o intestino para o organismo e o organismo para o intestino, esse é o curso para você, o link está aqui na descrição, fica à vontade para conhecer. Então vamos lá, como eu falei, estenose pode levar a um quadro de obstrução intestinal. Mas o que é essa estenose? Estenose é o seguinte, gente, seria um estreitamento de algum segmento, alguma parte do intestino. Vamos imaginar que o nosso intestino é igual um tubo, que vai da boca até o ânus. Qualquer parte do intestino pode sofrer com estenose, pode ter um estreitamento impedindo a passagem. Só que isso não acontece do nada, tem que ter alguma coisa que está causando essa estenose, esse fechamento. Normalmente esses quadros de estreitamento vão acontecer como consequência de algum processo no intestino, por exemplo, uma inflamação. Nas doenças inflamatórias intestinais, especialmente a doença de Crohn, o que pode acontecer? Aquela região que fica inflamada, ela vai aos pouquinhos cicatrizando e fechando a passagem. Só que isso não precisa ser naquela fase de cicatrização, pode ser na fase aguda, na fase em que a doença está inflamada. Por quê? Quando tem uma inflamação, vai acontecer um edema, um inchaço daquela região que pode impedir a passagem. Então, numa doença inflamatória intestinal, a gente tem dois tipos de estenose. Aquela estenose cicatricial e aquela estenose inflamatória. Por que isso faz diferença? Faz toda a diferença, gente, porque numa fase cicatricial, aquela estenose não vai melhorar. Ou seja, ela já cicatrizou fechando o intestino, causando quadros normalmente de obstrução parcial, porque não é um quadro que acontece de uma vez, ele é um quadro que vai progressivamente acontecendo. E o que é obstrução parcial? É quando tem uma obstrução do intestino, mas que passa um pouquinho. É diferente daquela obstrução total que normalmente precisa operar correndo, operar de urgência. Já aquela estenose causada por inflamação, normalmente o que vai acontecer? A gente já tem um segmento que já é mais sofrido ali do intestino, já tem uma passagem quase que no limite ali, e quando tem uma inflamação, o inchaço causa aquela obstrução parcial. Normalmente, nesses quadros, a gente vai entrar com medicações para desinflamar. Então, seria uma fase aguda que a gente entra com medicação, desinflamando a doença, tem uma tendência aquele segmento voltar a passar, resolvendo esse quadro. É claro que pode evoluir para uma obstrução intestinal e pode evoluir para uma estenose cicatricial também. Então é um quadro que a gente vai tratar e tem que acompanhar. Outros quadros podem causar estenose também. Como eu falei, outras doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa, pode causar. Além disso, quando a gente fez uma cirurgia no intestino, aquele lugar que a gente faz a emenda do intestino pode ficar muito estreita, causando uma estenose de intestino, uma estenose da anastomose, que é aquela região de emenda do intestino. Fora isso, vários outros quadros, né, gente? Até lesões obstrutivas podem causar um estreitamento aí, mas normalmente a gente não vai chamar de estenose nesse caso. Estenose seria um fechamento de um segmento ali. Agora, a estenose pode se manifestar de mais de uma forma. Existe uma estenose que vai ser bem circunferencial ali, bem restrita, e também tem a estenose segmentar. Que diferença isso faz? Pensa o seguinte, se a gente tem um lugar bem pequeno, bem estreito ali, como se fosse um anel no intestino, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar uma dilatação desse segmento. A gente passa por colonoscopia ou por endoscopia, chega naquele local e enche um balão ali que vai romper aquela região ali, permitindo a passagem. Já uma estenose que é segmentar, ou seja, tem uma área maior, às vezes aí 10 centímetros, a gente não tem essa possibilidade de fazer dilatação, porque a dilatação a gente tem um limite. Dilatação, como eu falei, é um procedimento que a gente vai romper a fibrose, romper aquele tecido cicatricial ali. Então gera realmente uma lesão. Essa lesão pode ter complicações. Uma das complicações seria uma perfuração intestinal, porque a gente vai dilatar ali, pode romper, inclusive rompendo a parede intestinal. Então é o tipo de procedimento que a gente tem que fazer com todos os cuidados e com a possibilidade de fazer um tratamento de uma eventual perfuração. Então a gente tem que fazer sabendo que existem os riscos. Agora, num quadro de estenose segmentar ou numa estenose que a gente não tem a possibilidade de fazer a dilatação, nesses quadros a gente teria indicação de cirurgia. A cirurgia, o que a gente faz? Nós vamos tirar aquele segmento doente.
Normalmente, se for uma estenose bem ali curtinha mesmo, vai tirar um segmento pequeno. Só que se a gente pensar num paciente que tem doença inflamatória intestinal, por exemplo, a doença de Crohn, ele pode ter mais áreas de inflamação. Então, se a gente tira um pouquinho, aí depois ele vem a ter uma inflamação no futuro, pode precisar operar de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado para preservar o máximo de intestino possível, fazer ressecções pequenas. É claro que num paciente que está com uma estenose de anastomose, isso vai ser um problema pequeno, a gente vai tirar aquele segmento. Mas nesses casos de pacientes com doença inflamatória, a gente tem que tomar todo o cuidado com isso, porque a gente tem que preservar ao máximo para que a pessoa não fique com o intestino curto no futuro, não sofra com desnutrição. Então, gente, a estenose intestinal é um estreitamento que pode ser de um segmento ou formando como se fosse um anel, pode ser um quadro agudo, pode ser um quadro crônico, cicatricial. O tratamento muitas vezes vai precisar de cirurgia ou de dilatação ali, mas no caso de uma inflamação, a gente vai tratar a inflamação para que resolva e aí resolva esse quadro de estenose. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir, compartilhar. E, gente, olha, meu curso Intestino Saudável, o link está aqui abaixo. Fala tudo sobre saúde intestinal e a relação do intestino com o nosso corpo, e é um curso que está sempre sendo atualizado. Fora isso, gente, clica no meu site, lá toda semana eu posto textos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal e como que o intestino influencia a nossa saúde. E fora isso, segue meu Instagram, lá eu faço caixinhas de perguntas respondendo nos stories as perguntas de vocês. Um grande abraço, vejo vocês na próxima.